Bom, pessoal, voltando aí, né? Eu estava dando um exemplo para vocês para entender o que é o mais significativo e o menos significativo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o número 173 que eu estou representando aí para vocês. Esse número ele é formado por três algarismos: o algarismo 1, o algarismo 7 e o algarismo 3. Se você olhar esses três algarismos, o número 3 ele é o algarismo menos significativo. E o algarismo 7 ele é o algarismo que é o algarismo mais significativo. Então, o algarismo menos significativo, no caso desse exemplo aqui, é o algarismo mais à direita. E o algarismo mais significativo é o algarismo mais à esquerda. Para você entender bem isso, o motivo de falar menos ou mais significativo é o seguinte: se você pegar o número 3 e acrescentar uma unidade, ele vai passar do 173 para o 174. Se você perceber, em termos de quantidade, esse número ele variou pouco, a informação variou pouco. Já, se eu pegar aqui o número 1 e passar para o 2, de 173 para o 273, 273, vocês percebem que a quantidade que aumentou é muito maior. Imagina que esse número, por exemplo, fosse o seu salário. Então, se eu falar assim, ó, eu vou acrescentar em uma unidade o seu salário, por exemplo, vou pegar aqui, vamos supor, é claro que o salário aqui está meio baixo, né? Mas se eu pegar assim, um valor que eu vou te pagar, se eu aumentar em uma unidade, ou seja, vou pegar um dos algarismos do valor que você vai receber e aumentar em uma unidade, por exemplo, no algarismo menos significativo, você vai até reclamar, falar, deixar de receber 173, vou passar a receber 174. Mas se, por exemplo, eu aumentar uma unidade no algarismo mais significativo, isso tem um significado maior para você. Então, a mesma coisa acontece com os números na forma binária. Então, se você for olhar, ó, se eu tiver lá um número 1, 0, 0, 1, por exemplo, o elemento mais à direita é o algarismo menos significativo. E o elemento mais à esquerda é o algarismo mais significativo. Tá certo? Então, nesse exemplo aí, o que acontece? Se eu alterar esse zero aqui, por exemplo, para 1, né, ele seria um elemento intermediário. A alternância dele, vamos dizer assim, o incremento no valor vai ser um valor pequeno. Nesse caso, né, se isso aqui é 2 elevado a zero relacionado com esse primeiro elemento, e esse aqui é 2 elevado a 1, se eu alterar esse elemento, eu vou estar alterando o número em duas unidades. Já esse cara aqui, ele estaria relacionado com 2 elevado a 2, se você for lembrar lá da parte de conversão. Então, se alterar esse elemento aqui para, vamos dizer assim, de 0 para 1, estou fazendo um incremento, eu vou estar fazendo uma alteração de 4 unidades. Né? Que 2 ao quadrado é 4. Esse aqui já seria 8 unidades, por exemplo, se eu tiver um número à esquerda, seria 16, ou seja, o que eu estou aumentando é um pouquinho mais. Mas, simplificando a coisa, né? O algarismo menos significativo é o algarismo mais à direita do número e o algarismo mais significativo é o algarismo mais à direita no número. Então, voltando aqui, eu tenho lá, por exemplo, um barramento, onde eu tenho as linhas E0, E1, E2 e assim por diante. A linha E0 é a linha menos significativa. A linha E7 é a linha mais significativa, que ele fica mais à esquerda aí na representação binária. Então, como é que eu faria, por exemplo, imaginando o seguinte, que eu tenho um dispositivo lá, esse é um exercício para a gente entender o que vai acontecer no barramento, qual que seria o estado de cada linha lógica se no barramento de endereço, por exemplo, eu estivesse querendo acessar a memória na posição 133. Essa posição, esse valor estaria sendo dado em decimal. Então, como é que eu faço isso? Eu preciso converter 133 primeiro em binário, tá certo? Então, vamos fazer esse exercício aqui junto. Vamos lá, voltando aqui. Deixa eu... Save.
Então, eu tenho lá o número 133. Como é que ele fica em binário, né? Vou dividir por 2. Isso daqui daria 120 seria 60. Vamos pegar aqui 13, vai dar 6, sobra 1. 1, 3. 13 dividido por 6, sobra 1, resto 1, né? Então ficaria 66, resto 1. Dividido por 2, 33, resto 0. Dividido por 2, isso aqui vai dar 15, 16, resto 1, né? Vou continuar aqui, do lado, 16 dividido por 2, 8, resto 0, 2, 8 dividido por 2, 4, resto 0. Vamos continuar aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui um pouquinho. E aí a gente sobra um pouquinho de espaço e podemos continuar aqui. 4 dividido por 2, 2, resto 0. 2 dividido por 2, 1. Desculpa, 1, resto 0. E 1 dividido por 2, 0, resto 1. Se a gente for voltando, né? Então, eu chego que o meu número binário seria 1, 0, 0. 1, 2, 3, 4. 1, 0, 1. Então, deixa eu desenhar esse número de novo. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 0, 1. Então, esse número aqui, vou até sublinhar ele aqui em vermelho, na forma binária, né, seria o equivalente a 133 no caso, em binário, não é isso? Então, o número mais à direita é o algarismo menos significativo. Então, esse cara aqui corresponde a E0. O próximo na sequência seria E1. E assim por diante, até chegar lá na ponta com o E7, que seria 1. Então, se a gente for olhar aqui os estados, vou pegar essa janela aqui, arrastar ela um pouquinho para baixo, de forma que a gente consiga ver o resultado que a gente calculou aqui e o exercício. O estado de E0 no barramento de endereços, quando eu tenho lá a posição 133, seria o elemento mais à direita, que seria 1. Então, eu tenho aqui o estado de E0, 1. E o estado do E1? 0. E o estado do E2? 1. E o estado de E3? 0. O estado do E4? 0. Não, esse número aqui eu calculei errado. Espera aí só um pouquinho, que eu acho que está com um número a mais. Ele não era para ter 8 bits. 73, 66, 16, 8, 4, 2, tá. Eu coloquei um 0 a mais aqui, agora que eu entendi, né? Quando eu fiz o binário aqui, eu acabei colocando um 0 a mais aqui. Então, voltando aqui, repetindo, né? Esse 0 aqui não existe, tá certo, pessoal? O E0 vai ser 1, o E1, 0, o E2, 1, o E3, 0, o E4, 0, o E5, 0, o E6, 0 e o E7, 1. Então, com isso eu consigo achar o estado de cada linha quando eu tô, do barramento de endereços, quando eu estou tentando acessar, por exemplo, a posição 133 de memória, né? Bem simples esse exercício, bem tranquilo, e a gente consegue entender isso daí. Vou fazer um outro exercício, um pouquinho mais simples, para a gente entender um caso especial. Se vocês perceberem, quando a gente calculou esse número, ele já tinha uns 8 bits aqui. Mas vai acontecer alguns casos que você vai pegar um número que ele vai ter um pouco menos de bits. Então, por exemplo, imagine o seguinte, que eu tivesse o endereço 7. O endereço 7, se eu dividir ali por 2,
Isso vai dar 3, o resto 1. Dividido por 2, isso vai dar 1 e o resto 1. Dividido por 2, 0 e o resto 1. A gente vai voltando. Isso quer dizer o quê? Que o número... Tá, peraí só um pouquinho que eu tenho que só diminuir isso daqui. Então, isso quer dizer que o número 7, em binário, ele equivale a Nesse caso, eu tenho 3 bits para representar esse número. Só que no barramento, geralmente, a gente tem um número fixo de bits. No caso do exemplo que eu estou fazendo, ele tem 8 bits. Então, o que eu faço? Eu coloco 0 à esquerda. Então, se eu tenho 8 bits, eu tenho aqui tenho 3, eu preciso colocar o quê? Mais 5 zeros à esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número 7, num barramento onde eu tenho um número fixo de 8 bits, ele vai ser representado por 00000111, que a gente aprendeu que o zero à esquerda não tem função, né? E se você olhar, qual que é o bit menos significativo? Esse daqui, que é o E0. Qual que é o mais significativo? Esse daqui é o E7. E o resto aparece na sequência. E1, E2, E3, E4, E5, E6 e o E7 lá, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte, né? E eu vou dar uma paradinha aqui, mas a gente vai seguir aí depois com outros exercícios aí. Na verdade, tem um outro exercício, acho que dá tempo. Vamos seguir nele aqui, né? Ah, esse exercício é bem bacana e é bem simples da gente fazer. Se eu tenho um barramento de 8 bits, quantos endereços diferentes existem, né? Aí a gente volta lá naquele arranjo lá, bem simples, né? A gente viu lá, cada bit tem 2 estados, se eu tenho 8 endereços diferentes, então eu tenho 2 elevado a 8, que vão ser 256 bits, né? Ou, desculpa, 256 possíveis endereços. E isso é importante porque ele define, por exemplo, a quantidade de memória e a quantidade de dispositivos de entrada e saída para você. No caso desse, vamos imaginar que eu não tenha que dividir esses endereços entre unidades de memória e unidades de dispositivo de entrada e saída. Eu tenho um mecanismo, por exemplo, no barramento de controle, que a gente vai ver depois. Então, se eu tenho 256 endereços, destinados à unidade de memória, se cada unidade de memória, por exemplo, tiver 8 bits, ou seja, 1 byte, então esse computador com 8 bits, ele tem um suporte a 256 bytes de memória, tá certo? Então, é a quantidade máxima de memória que você consegue fazer aí, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui rapidinho. Eu vou usar aqui o nosso quadro, que aí fica melhor para a gente fixar isso daí. Vamos pegar um exemplo aqui de um computador com 10 bits de endereço. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho, vamos dizer assim, se eu perguntasse para vocês, quantos endereços que eu tenho, né, disponíveis nesse computador? Então, eu vou fazer lá o arranjo com repetição de 2 a 10. Isso a gente já viu que é 2 elevado a 10. Então, se eu tenho um barramento de endereço com 10 bits, eu tenho 2 elevado a 10, né? Então, se 2 elevado a 10, se vocês forem olhar, 2 elevado a 8 a gente viu é 256, vezes 2, que seria 2 elevado a 9, é 512, 2 elevado a 10, 1024. Isso quer dizer que eu tenho 1024 endereços possíveis nesse computador. Então, se eu tenho uma unidade de memória, cada unidade de memória, por exemplo, armazena 8 bits, né? Ou seja, 8 bits a gente já viu que, já sabe que ele corresponde a 1 byte. Então, uma unidade de memória, eu tenho 1 byte. Se eu tenho posso ter 1024 unidades de memória diferentes, então eu posso ter nesse computador no máximo 1024 bytes de
memória. Essa é a capacidade máxima do seu computador. Então, isso é uma informação bastante importante, né? Porque com 1024 bytes de memória, o barramento de endereço, ele, por exemplo, define a capacidade máxima de memória do seu computador. Se vocês olharem, por exemplo, né, quantos endereços diferentes que eu tenho no barramento, por exemplo, de 32 bits? Como é que ficaria? 2 elevado a 32. Vamos fazer essa conta? É claro que eu não vou fazer essa conta na mão, vou usar uma calculadora aqui. Então, olha só. Deixa eu aqui colocar uma calculadora científica, porque a gente vai fazer uma conta um pouquinho maior. Quanto que seria 2 elevado a 32? Se você olhar 2 elevado a 32, isso daria esse número aqui. Para arredondar, aqui seria 4 bilhões 294 milhões 967 mil 296 endereços diferentes. No nosso computador típico, né, no arquitetura de 32 bits, né, teoricamente, a gente tem esse número de endereços. Cada unidade de memória em um computador desse, padrão IBM PC, que a gente usa, ela é capaz de acessar 1 byte. Então, se você for olhar 4 bilhões, seriam os nossos 4, seria equivalente a 4 gigabytes de memória. Então, a arquitetura de 32 bits, né, quando você está trabalhando com 32 bits, a capacidade máxima de memória dela é de 4 gigabytes. Então, esse é um dos limites que fez a gente mudar de arquitetura de 32 para 64 bits. Né? Então, se você tem lá o Windows, por exemplo, o Windows XP, o Windows Vista ou o Windows 7 32 bits, teoricamente ele seria capaz de armazenar, de acessar no máximo 4 gigabytes. Na verdade, esse número é um pouquinho menor, porque esses endereços acabam sendo divididos entre endereços para dispositivo de entrada e saída e endereços para memória. Então, geralmente, eles reservam 3 GB de o máximo de memória que suporta essa arquitetura e o outro, vamos dizer assim, 1 GB fica para os dispositivos de entrada e saída. Né? É uma quantidade um pouco menor, mas ainda precisa bastante de um determinado número de endereços. Com a arquitetura de 64 bits, a gente consegue aumentar esse número. Só para vocês terem uma ideia, não sei nem se a minha calculadora aqui vai dar conta, 2 elevado a 64 é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 19, ou seja, é um número muito grande. Né? Então, essa é a quantidade máxima de endereços que você tem no arquitetura de 64 bits. Essa aqui a gente vai demorar um pouquinho para poder chegar nela. Bom, agora sim eu vou dar uma paradinha, mas a gente continua ainda falando um pouquinho de barramentos na próxima parte da aula.